Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal, descomplicando conhecimento. Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e a nossa querida, amada Salve Salve Rádio UERJ. E hoje a gente vai falar sobre assédio, abuso e importunação sexual, olha só, né? E para falar sobre esse assunto, é claro, eu não estou sozinho, não. Eu estou aqui com o professor Arthur Gueiros, que é da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor associado lá, e veio aqui colaborar com a gente nesse papo, falar um pouco aí sobre a expertise dele. Tudo bom, Arthur? Tudo bom, Kleber. É um prazer estar aqui participando dessa discussão tão importante relativa a abuso, assédio e importunação sexual ou de outro caráter envolvendo pessoas, seja aqui no campus ou em outro local da nossa cidade. Você lá na Faculdade de Direito é professor de Direito Penal? Isso, eu sou professor de Direito Penal e, como professor de Direito Penal, faz parte do nosso currículo falar sobre crimes que nós chamamos hoje, né, de crimes contra a dignidade sexual. Antigamente, antes de reformas legais, chamávamos de crimes contra os costumes, mas a expressão crimes contra os costumes, né, é uma expressão antiquada, e depois de uma série de mudanças que ocorreram no Código Penal, passou todo esse conjunto a ser compreendido como crimes contra a dignidade sexual. Essa questão do tema do programa, a gente separou porque são 3 expressões que hoje se usam muito, né? E a gente está querendo saber direitinho o que é cada uma, qual é a diferença entre elas. Por exemplo, assédio. O que é assédio? O que define a diferença dele para abuso? Olha, Kleber, assédio é uma expressão que corresponde, inclusive, a um crime, né? O crime de assédio sexual, está no Código Penal. O assédio pressupõe uma aproximação para fins sexuais, né? Ou como a gente usa uma expressão para fins libidinosos, é uma aproximação que vai se intensificando, essa ideia do assédio. Uma coisa começa lentamente, aos pouquinhos vai aumentando até ficar num constrangimento extremamente negativo, essa ideia de assédio. Começa devagarzinho, a pessoa se interessa, começa, por exemplo, a mandar um e-mail, aí do e-mail manda um buquê de flores, aí do buquê de flores uma caixa de chocolate, e a pessoa não corresponde em geral, não há uma reciprocidade de interesse, e aquilo vai se intensificando, essa ideia de assédio. Né, tem até uma correspondência, né, naquelas épocas das guerras medievais, uma cidade que é assediada por invasores, né? A pessoa tenta se blindar e os invasores vão tentando, minando, às vezes semanas, né, acabando água, comida, essa é a ideia de assédio. A pessoa não percebe que aquilo não agrada, mas insiste. Essa é a ideia do assédio. A gente está aqui com o professor Arthur e, é claro, né? Hoje nós somos os perguntadores, porque o tema é um tema jurídico, a gente não é tão juridicalizado assim, então a gente resolveu fazer uma coisa de perguntador e para poder tratar desse tema eu não estou sozinho também com o Arthur, não. Estou aqui com a nossa querida, amada Helena Gomes, né? A nossa produtora aqui, simpática, mulher bonita, né? Que também está aqui para poder fazer pergunta. Hoje a gente vai encher o professor Arthur de pergunta, porque tem um professor para poder responder sobre isso, é o que a gente precisava. Fala, Helena, como é que você tá? Eu tô bem. Tô aqui me sentindo ótima, podendo fazer perguntas e também contribuir, né? Com esse assunto muito importante. É isso aí. Fala, Helena. O que eu queria complementar na fala do professor é que eu dei uma pesquisada sobre a etimologia, o significado da palavra assédio. E aí, quando eu coloquei no Google, eu encontrei que assédio é uma operação militar ou mesmo conjunto de sinais ao redor ou em frente a um local determinado, estabelecendo um cerco com a finalidade de exercer domínio. E é exatamente isso, né? Exercer domínio. O homem acaba exercendo domínio sobre a mulher.
Cara, é muito louco isso, né? Como há uma relação direta sobre essa imagem que a gente faz, né? Sim, é muito, muito interessante. É interessante também pontuar que o assédio sexual, ele foi introduzido no Código Penal, é o artigo 216A, introduzido em 2001. Quando foi introduzido o assédio sexual, houve uma grande discussão, sempre tem polêmica, né, nesses temas, né, dizendo que a partir daquele momento seria criminalizada a paquera, que o homem não podia mais paquerar uma mulher. Isso foi em 2001. E não é nada disso. Nada impede que haja uma atração física ou emocional entre duas pessoas, né, no ambiente. Que pode até virar casamentos, namoro, né? Casamento, claro. Namoro, casamento, e isso é normal, as pessoas se conhecem em algum ambiente. O problema é que o assédio, como a Helena mostrou, demonstra que não existe uma reciprocidade. A pessoa pode até num primeiro momento ter achado aquela cantada legalzinha, interessante, mas não passou a não gostar em algum momento, e a pessoa insiste com essa ideia de dominar. Isso que a Helena mencionou. Por isso é que existe esse problema no ambiente profissional. Por quê? Porque, como está na nossa lei, o assédio pressupõe uma relação hierárquica. Eu sou o chefe dela. Eu sou o professor dela. O que a Helena chamou de poder, então, né? Eu tenho um poder, de sorte que se ela não aceitar sair comigo, namorar ou fazer outra coisa comigo, eu posso não dar uma promoção para ela, eu posso cortar aquelas férias que ela queria tirar, eu posso impedir que ela obtenha um cargo melhor pelos méritos dela profissionais, eu posso reprovar ela por meio ponto no final. Claro. Então tem esse poder que a pessoa, de maneira criminosa, deturpada, acha que tem um poder sobre a outra, que a outra, se não ceder, ele pode retaliar. Essa que é a ideia, essa presunção, isso viola a dignidade da pessoa. E o abuso? O que é o abuso nesse caso? O abuso, né, pressupõe que a pessoa tenha um direito relacionado a outra. Ou seja, você pode usar do direito. E quem usa pode abusar. Que vem daquela expressão, que a gente vê muito daquela expressão, né? Use e abusa. Fulano usou e abusou. Por exemplo, se eu sou, em tese, o padrasto de uma criança, de uma adolescente, como padrasto eu tenho alguns direitos. Né? Andar de mão dada com ela, estar junto. Levar a um cinema, fazer alguma atividade que o uso daquela relação pressupõe. E quando a pessoa resolve abusar sexualmente, né, essa expressão, valer-se dessa relação que tem, às vezes de guarda, né? A guarda no direito civil é um poder que eu tenho pelo filho que mora comigo ou pela enteada que mora comigo. Então eu posso abusar sexualmente. Então o abuso, ele pressupõe, até o momento você tinha o direito sobre aquela pessoa, proibir ela de sair ou levá-la para sair, né? Proibir ela de, enfim, exercer alguma faculdade natural quando você cuida de alguém e você abusa de alguém. Então o abuso tem, diferentemente do assédio, o abuso pressupõe uma relação não de hierarquia profissional, educacional, mas uma relação de cuidado que você tem e abusa desse cuidado. Um exagero, né? Você vai além dos limites que aquela relação permitiria. Existia um determinado limite, você vai além. Né? Por exemplo, tentando pensar assim, né? Que essas coisas são um pouco... Sei lá, eu, como padrasto de uma menina ou de uma jovem, eu posso falar que ela tem que estar na hora dela tomar banho, por exemplo, que ela não tomou banho hoje. Só que ela vai tomar banho comigo junto. Entendeu? Existe uma diferença entre você determinar uma higiene. Isso. Olha, você tem que tomar banho. Não, mas você tem que tomar banho, eu vou te dar banho. Então, há uma certa perversão de uma relação de guarda
ou de hospitalidade, que a pessoa, valendo-se de uma posição, dela abusa. Então, essa parte do abuso cairia muito mais para crianças e adolescentes. Exatamente. Do que para casais, enfim. Exatamente. O abuso, ele fica mais, como você bem disse, Helena, fica mais evidenciado naquilo que nós chamamos de crimes contra vulneráveis. Quem são as pessoas vulneráveis? Pela lei, o vulnerável, né, é o menor de 14 anos, ou quem tem uma deficiência mental, ou quem se encontra circunstancialmente incapacitado de se expressar. Por exemplo, uma pessoa embriagada. Por exemplo, somos colegas, saímos para beber, alguém fica embriagado, eu passo a ter um dever de vigilância naquela colega que se embriagou, né? Ao invés de cuidar dela e levar para casa, eu resolvo abusar sexualmente dela. Então, o abuso, ele fica mais evidenciado quando existe uma posição de vulnerabilidade do outro. Uhum. E aí a gente vai para o último, mas não menos importante, importunação sexual, porque esse é o novinho da história, né? É o que antes era tido como contravenção, não era isso? Exatamente. E agora virou um crime também, as mulheres estão alardeando isso com muita razão, porque eu acho que era um dos mais complicados, né? Eu acho que era porque você sofria o tempo todo, né? Muitas mulheres expostas, né? Por causa de condução, exatamente, né? E era contravenção, um troço estranho, né? A importunação era uma contravenção penal, né, estava previsto lá, na lei das contravenções penais. A lei das contravenções penais, é interessante mostrar o seguinte: nós temos o Código Penal, né, como sendo o diploma onde tem um catálogo de crimes, não todos, mas boa parte dos crimes estão catalogados no Código Penal, e nós tínhamos, isso em 1940, né, então tem 80 anos. Nós tínhamos, junto ao Código, um grupo de contravenções que seria uma coisa menor, né? Infrações menos intensas do que crime. Lá na lei das contravenções penais, que ainda está em vigor, né, mas era praticamente pouco utilizada, tinha essa figura da importunação. É uma coisa que sempre existiu, mas que foi se tornando intolerável, que era aquela coisa da pessoa apalpar o seio da outra, no transporte público, como você mencionou, esfregar o pênis no corpo de uma outra pessoa porque está cheio o transporte. E a pessoa, então, importunar, tem essa coisa de você... deixar a outra numa situação desconfortável. Constrangedora. E não é tão grave isso... que é interessante, não era, né, melhor dizendo, o que acontecia muitas vezes pelo Código Penal, né, por um dever, né, tá até na Constituição, o princípio da legalidade, você tem que estar devidamente demonstrada qual é a conduta criminosa. Tudo que não é crime é permitido fazer. Isso é um postulado do direito penal, que isso tem mais de 5, 6 séculos, enfim, essa ideia do princípio da legalidade. Então você tem no Código Penal o crime de estupro. E tinha, né, agora unificou, tinha o atentado violento ao pudor, mas assim, o que é? É você praticar um ato sexual de maior gravidade. Sexo anal, sexo vaginal, sexo oral, isso era o estupro. Você constranger alguém para praticar um ato sexual de maior relevo. A importunação estava numa faixa menor. Essa esfregada que se dava, tocar nas nádegas, né, que é horrível, é deplorável, mas não era tão grave quanto o estupro. Teoricamente se achava menos invasivo. Menos grave. Alguns países preferem deixar o enquadramento para o juiz no caso concreto. O nosso prefere seguir uma taxatividade, o que é o estupro, o que é a importunação. Então a importunação, às vezes tinha situações que eram limítrofes, gerando assim uma grande discussão. Inclusive foi até o que fez mudar. Muitas vezes as mudanças nas leis decorrem de casos concretos. Que ficaram famosos, né? Que deram uma grande reverberação. Do caso do ejaculador do ônibus. Uma pessoa está no trabalho, ou indo no trabalho, dormindo, e uma pessoa, um outro, né, sei lá o quê, se masturba e ejacula no rosto de uma mulher no ônibus. Isso é estupro? Não é estupro? Mas não teve penetração sexual?
E o que era também uma outra falha, quando é estupro, a pena é bem alta. A pena é de 3 a 10 anos. Né? Pode até aumentar. E a importunação, como era uma coisa ridícula. 15 dias de prisão, que ninguém... Então, ou era tudo ou nada. Em razão dessa lacuna, veio a lei que já foi mencionada, né? A lei da importunação sexual, que introduziu o artigo 215-A. Ou melhor, elevou aquela contravenção a patamar de crime não tão severo. O estupro, a pena mínima é 6 anos, desculpa. Não tão severo quanto o estupro, que a pena mínima é de 6 anos, mas o crime cuja pena mínima é de 1 ano. Então, tentou dar uma calibrada, digamos assim, nessas questões de comportamentais que existem. Transformou em crime, repito, a importunação que era considerado como uma contravençãozinha de menor, não tão grave quanto o estupro, fixando um patamar, digamos, intermediário. Essa importunação sexual é o incômodo, esse caso, né, da pessoa que ejaculou, outras. A gente ouve relatos de alunos, de alunas, né, que vêm aqui para a faculdade, né, vêm para a universidade à noite, pegam um transporte cheio, metrô cheio. Eu diria que, sei lá, uma grande quantidade de alunas já falaram comigo de problemas de importunação sexual em transporte público, que infelizmente parece que existem pessoas que importunam as outras que estão indo trabalhar, estão indo estudar, em vez de deixar as pessoas, né, em paz, né? Então a importunação está muito ligada ao ato mais físico do que verbal. Não sei se tem alguma coisa a ver com a fala, tem ou não. O atentado ao pudor tinha alguma coisa verbal também, não tinha? Se você falasse, xingasse, também não era atentado ao pudor? Não. Tem um outro crime, ato obsceno, que está no Código Penal ainda, né? São coisas... o Código Penal ele se transforma numa colcha de retalhos. Porque em 1940 nós tínhamos um determinado padrão comportamental. Uma sociedade machista, uma sociedade... né, e o Brasil passou, né, talvez a grande revolução no Brasil que tenha ocorrido, no sentido de uma palavra revolução, tenha sido a revolução sexual, ou seja, da colocação da mulher no mercado de trabalho. Que se você olhar de 1940 para cá, né, ela praticamente revolucionou, não foi também dado de graça, ela conquistou com seus méritos uma posição profissional que nunca lhe foi dado. Uhum. Então o Brasil passou por uma revolução sexual, então isso provocou uma mudança, mas ficaram algumas figuras anacrônicas, como o ato obsceno. O que é o ato obsceno? O ato obsceno é mostrar, por exemplo, o pênis. Exibir o pênis publicamente. A pessoa que fez xixi na rua no bloco de carnaval, aquilo é ato obsceno? A resposta é: depende. Fazer xixi numa parede, atrás de um carro, né, escondendo que está fazendo xixi, não está mostrando o ato sexual, é apenas um ato mal educado, né, sujo, emporcalhado. Não é ato obsceno. O ato obsceno é fazer xixi mostrando o pênis. Isso é ato obsceno. Então, o ato obsceno geralmente a pessoa mostrar a sua nudez. O que era mostrar a nudez em 1940 não é a mesma coisa. Não corresponde ao que é hoje, né? Hoje nós temos praia de nudismo, né? Nós temos uma série de carnaval com desfiles, né, de pessoas com pouquíssima ou nenhuma vestimenta. Então, essa é uma outra figura do ato obsceno, que existe ainda, né, em algumas situações, que é alguma coisa menor também, mas é um crime que está no Código Penal. Bem, nosso tempo infelizmente não dura para sempre e a gente já está acabando esse conteúdo concreto. A gente poderia ficar aqui fazendo pergunta e conversando com o professor Arthur muito tempo, né? Mas a gente queria agradecer a sua presença, professor Arthur, muito obrigado. Obrigado, Kleber, pela oportunidade. Também agradeço a Helena o convite e espero, né, que possamos
integrar cada vez mais, né, as unidades da nossa universidade e discutir temas que são de extrema importância para a nossa comunidade. Gostou, Helena? Adorei. Foi Helena, ótimo. Helena ficou tensa aqui, gente. Vontade de perguntar mais, né? Mas o tempo é curtinho. Para você que ficou aí ouvindo a gente sem nenhum abuso, sem assédio, sem importunação, fica com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Produção Rádio Erge e Salada Cult. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.